Boa noite, sejam bem-vindos ao programa especial sobre a série Seguindo a Comida, que é uma parceria com a rede britânica de televisão BBC World News. A série mostra como produtores e pesquisadores estão trabalhando para garantir a alimentação do mundo no futuro. Dividida em 8 episódios, a terceira temporada da série mostra os desafios para produzir alimentos saudáveis e suficientes para atender a uma população que deve chegar a 10 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. E aqui no Brasil? Como pesquisadores, produtores e entidades estão criando propostas e inovações para o futuro da produção de alimentos. Durante a série, que vai ao ar a partir da semana que vem, vocês vão conhecer iniciativas que estão acontecendo no mundo todo em diversos temas. Hoje aqui vamos explorar esses mesmos temas, mas sobre a perspectiva de iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Vamos começar o primeiro episódio da série internacional. O tema abordado é o futuro alimentar perfeito. Quem convidamos para estar aqui com a gente e falar um pouco sobre esse tema na perspectiva brasileira é o Luiz Madi, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL. Obrigada por estar aqui conosco, especial Seguindo a Comida, Luiz. É um prazer colaborar com vocês em nome do ITAL. E para já, vamos começar. Eu quero te fazer essa provocação. Como seria o futuro alimentar perfeito e o que seria necessário para a gente alcançar? Eu achei bastante interessante o nome que vocês colocaram, o futuro alimentar perfeito. Na realidade, o futuro alimentar perfeito é aquele que se aperfeiçoa durante o tempo todo. Ele vai se adequando, mudando, e agora nós temos 2 indicadores extremamente importantes. O primeiro indicador é a percepção do consumidor, da sociedade, da importância do alimento para a nutrição, para a nossa nutrição. E o segundo ponto é a importância na sustentabilidade no meio ambiente, que é um dos focos principais de vocês. Então isso é muito importante. Hoje o consumidor entende a importância do alimento no meio ambiente e sabe da importância do alimento para ele, do ponto de vista nutricional. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos aperfeiçoando esse sistema gradativamente e muito mais agora com esses 2 fatores. É verdade. E olhando para a produção de alimentos no futuro, agora é hora de repensar o nosso sistema alimentar? Sim. Na realidade isso vem ocorrendo já há alguns tempos. Quer dizer, o sistema vem se adequando. Por exemplo, nós fizemos um projeto nosso, que eu falo, as indústrias de alimentos, bebida, ingredientes, embalagem, eles fizeram um projeto que foi a redução primeiro de sódio, depois de gordura saturada, depois de açúcar. Então isso vem acontecendo porque nós percebemos que o consumidor seria melhor o consumidor utilizar esses produtos com menos teor de sódio, gordura e açúcar. E com mais fibra, com outros ingredientes, com outros nutrientes. Então isso vem ao encontro do que a sociedade quer, vem ao encontro do que a ciência e a tecnologia de alimentos manda. Então isso vem já acontecendo num processo. E aí eu gostaria de agradecer vocês pela nossa participação, porque olhando o programa de vocês, a ênfase, e é um canal rural na realidade, você entende? É um programa do agro, mas é fundamental nós pegarmos o elo bastante importante que é da indústria e depois o elo final, que é de venda ao consumidor, que pode ser através do supermercado. Mas representando a indústria aqui, é fundamental nós mostrarmos as ações que estamos fazendo, que estamos realizando no decorrer desses últimos anos. E, como eu já falei, ela é fundamental, principalmente nesses 2 segmentos, a sustentabilidade e a parte nutricional. É verdade, a gente vai se adaptando, né? Agora, dentro desse tema, quais são as iniciativas que estão sendo desenvolvidas aí no Instituto de Tecnologia de Alimentos, Luiz? Eu queria primeiro lembrar, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que fará 68 anos em 30 de agosto de 2022, é um instituto da APTA, Agência Paulista de Tecnologia de Alimentos do Agronegócio, e da
e da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Então, nós somos uma instituição governamental do Governo do Estado de São Paulo, onde nós temos na missão 2 pontos importantes que eu gostaria de reenfatizar para vocês. A nossa missão de pesquisa, desenvolvimento, inovação, todas as nossas atividades em benefício do consumidor e em benefício da sociedade. Então, nesse aspecto, o Itaú acabou percebendo que antes era mais auxiliar o desenvolvimento da indústria, auxiliar o desenvolvimento da indústria de ingredientes, de alimentos, bebidas e embalagem, e hoje com o foco orientado no consumidor. O consumidor é a parte mais estratégica, mais importante. E aí nós temos feito uma série de atividades. Nós fizemos todo um desenvolvimento das tendências de alimentos, que começou no primeiro lançamento nosso do Itaú, do Brasil Food Trends 2020. Depois nós entramos em todos os outros produtos de embalagem, ingrediente, de bebidas, de chocolate, balas e confeitos, produtos derivados de leites, né? Então, essa parte do desenvolvimento nós começamos a mostrar para a sociedade pela primeira vez no Brasil para onde estavam as tendências. E as tendências partiam muito para a sustentabilidade e meio ambiente, e partia muito para a parte de saúde e nutrição. Isso em 2010, quando nós lançamos o Brasil Food Trends 2020. Agora, nós olhamos, existe uma crítica de parte da mídia que desconhece a importância da ciência, desconhece a importância da engenharia e tecnologia de alimentos e põe uma crítica inadequada aos alimentos industrializados, que, a meu ver, é a melhor solução para a nutrição da nossa sociedade, que é urbanizada, que mais de 85% da nossa população está na cidade. Então, é muito importante isso. E aí nós lançamos uma série de trabalhos falando sobre a importância dos alimentos industrializados para a sociedade brasileira. É verdade. E agora nós vamos lançar em junho, tá? Um site bastante estratégico que vai ser muito representativo para o trabalho que vocês estão fazendo. Nós vamos lançar um site com ações de 34 empresas de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagem. E dessas 34 empresas, nós vamos mostrar o que eles estão fazendo na realidade do ponto de vista de melhoria nutricional, de sustentabilidade da produção, que é o principal foco que vocês estão trazendo aqui, e de responsabilidade social. Tá? Nós começamos esse trabalho em 2018 e entramos na segunda fase. Primeiro nós publicamos um documento e agora nós vamos colocar essas informações num site à disposição da sociedade brasileira e provavelmente vamos fazer um site em português e um site em inglês para nós mostrarmos no exterior o que nós estamos fazendo. Nós, quando eu falo, são as ações das indústrias de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagem no Brasil estão fazendo do ponto de vista de melhoria nutricional, sustentabilidade da produção e responsabilidade social. Muito obrigada, Luiz. É verdade o que você falou, né? A gente precisa muito de mais informação para que o público consiga, né, aí acompanhar essa evolução que é muito grande. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer e conte sempre com o Itaú. Obrigada. E eu gostaria de lembrar que a série, que tem patrocínio da Corteva AgriScience e produção da 24, será exibida aqui na nossa grade a partir da próxima segunda-feira, 4 de abril, às 6h30 da noite, com reprises durante a semana. Então não perca, fica de olho aqui na programação do Canal Rural. Vocês já perceberam que a proposta da série é trazer reflexões sobre como estamos vivendo essa era de produção dos alimentos e como enfrentaremos o futuro cheio de desafios para o nosso sistema alimentar.
gargalos de produção, condições de clima e aumento populacional. O segundo episódio da série fala sobre a dieta da sua comida. Aqui no Canal Rural, a gente acredita que esses choques em nosso sistema podem sim estimular mudanças positivas. Pensando no caminho que a nossa alimentação faz para chegar até a nossa mesa, você já parou para refletir do que o arroz, o feijão, frutas e verduras se alimentam? Qual seria a dieta do que você come? Para explicar esse assunto, eu convido agora Marina Piatto, da Imaflora, para falar principalmente da ação dos micronutrientes no solo. Onde a alimentação começa a ser nutrida? Bem-vinda, Marina. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Fala pra gente, a saúde do solo é fundamental para a produção alimentar, né? O solo é a vida, né? A base, a saúde do solo, os nutrientes, a física, a química, a biologia do solo, elas são a base, a estrutura para qualquer sistema produtivo saudável, de alto rendimento, de alta qualidade dos alimentos, né? E que mantém a conservação e a produção. Então, o solo realmente é a nossa maior riqueza. E como é que uma Flora incentiva o produtor rural a olhar para a saúde desse solo? Uma Flora tem várias ferramentas, né? Tem a certificação, tem as boas práticas agropecuárias, os grandes programas de conservação do solo e do carbono no solo, né? Ainda mais com a mudança climática. Todos esses programas levam às boas práticas agropecuárias. Então, os sistemas integrados, a redução do uso e o uso consciente de agroquímicos, o uso moderado de fertilizantes sintéticos, os sistemas integrados de produção, todas essas tecnologias que levam a uma agricultura mais produtiva e de baixas emissões. E Marina, em relação ao futuro dos inoculantes biológicos, eles poderiam ser uma saída para obter mais equilíbrio entre o solo saudável e o crescimento da planta? Com certeza, temos vários inoculantes, né? O maior deles, o mais de maior sucesso é na soja, né? A soja inoculada, ela sequestra o nitrogênio do ar, e aí você evita a adubação nitrogenada, que é a adubação mais fundamental para o crescimento das plantas e o aumento de produtividade, enchimento dos grãos. Então, existem vários inoculantes no solo, tanto para aumentar os micro-organismos do solo, ou nas sementes, ou nas plantas, que vão aí a ser aliados de uma agricultura mais sustentável, mais produtiva e reduzindo, assim, os insumos químicos. Você deu aí o exemplo... E você deu o exemplo da soja, né? Em outras culturas, é uma realidade o uso desses inoculantes no Brasil ou ainda é algo muito incipiente? Eu tenho visto várias empresas trazendo inoculantes de solo para aumentar a saúde no solo em lavouras perenes, inclusive, em cafeicultura, em fruticultura, os bioativos, né, de solo, gramíneas também nas entrelinhas, adubação verde. Então, assim, tem muita tecnologia disponível que ela não é mais alternativa, uma agricultura alternativa, ela já é uma agricultura em escala, aliada a grandes áreas, médias e grandes fazendas, grandes produtividades, com maquinário adaptado para utilizar esses produtos. Então, essa é uma tendência sem volta. Ainda mais agora com essa restrição, né, de potencial restrição de fertilizantes sintéticos e as altas emissões que os adubos nitrogenados trazem, nós irmos para esse caminho de inoculantes é uma saída irreversível, sustentável e é uma tendência que o Brasil precisa abraçar, assim como fez com plantio direto, com sistemas integrados de produção. Eu acho que a gente precisa adotar todas essas alternativas em escala. Você trouxe até que financeiramente isso é muito viável, né? Financeiramente é viável e o produtor precisa se planejar, porque essa transição não ocorre do dia para a noite, né? Então, um sistema que está acostumado com todos os insumos sintéticos, aos poucos essa vida no solo ela começa a ser retomada. Então, existe um período de transição para substituição desses insumos e o produtor tem que ter esse planejamento para gradativamente ele retomar aquela biodiversidade do solo, a vida no solo, a estabilidade de água, de porosidade, para que aí ele mude de um sistema totalmente dependente de insumos químicos e sintéticos para insumos mais conectados à biodiversidade, às soluções baseadas na natureza.
Muito legal. E produzir mais alimentos com menos insumos no futuro da pastagem de alta densidade é algo que já está sendo utilizado no Brasil? A mistura de espécies, pastagem leguminosa? Nós vemos vários produtores em grande escala, Mato Grosso do Sul, Goiás, até no Acre, né? Onde a gente tem altas produtividades adotando essas tecnologias. Então, você melhora, por exemplo, sistemas integrados, né? O ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Tem muitos dados que já mostram uma maior produtividade do rebanho, porque o rebanho não está estressado, tem um bem-estar animal. Ao mesmo tempo, a diversificação traz fontes como a madeira, os grãos, a pecuária. Então, esses sistemas são mais robustos, mas já estão sendo utilizados em escala por todo o Brasil. Leguminosas misturadas com forrageiras para pastagens. Então, muita tecnologia disponível, a própria Embrapa, né, já incentiva esse uso, já traz grandes possibilidades de manejo específicos para cada região do Brasil e tudo em escala já. Então, isso não é mais um nicho, isso não é agricultura em pequena escala, isso já está provado que é possível dar escala com produtividade e alta tecnologia. Esse é o agro tecnológico, né? Esse é o agro brasileiro exemplar, que consegue conciliar a conservação e a produção na mesma área. É verdade. Muito obrigada, Marina, por nos ensinar tanto aqui hoje, né? Agradeço a sua participação. A gente vai ver na série Seguindo a Comida o que está sendo feito no mundo e o Brasil não está ficando para trás. Ele está muito avançado nessa questão, né? Assim, eu agradeço também a oportunidade. No mundo todo, os agricultores estão usando técnicas variadas para melhorar a saúde do solo, desde adicionar insumos biológicos, como inoculantes ou bioestimulantes, compostos e carvão vegetal para melhorar a rotação das culturas, plantação de safras de cobertura e adição de esterco animal. E tudo isso significa que as plantas serão mais bem alimentadas, o que levará a ótimas safras e vai melhorar a nutrição para nós, como os consumidores finais. O aumento da produção de alimentos é um desafio enorme e os gargalos dentro do sistema de distribuição são maiores ainda. Cerca de 40% do que produzimos mundialmente acaba sendo desperdiçado. Colocando isso em números, estima-se que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos produzidos para consumo humano nunca é consumido. Por isso, esse tema tão importante é discutido no terceiro capítulo da série. Para saber como o Brasil vem enfrentando esse desafio, eu converso com Gustavo Chianca, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Seja bem-vindo, Gustavo. Como é que a gente consegue aí, né, acabar com esse desperdício todo? Olá, muito obrigado pelo convite. A FAO é uma organização das Nações Unidas, uma agência especializada em alimentação e agricultura. E o tema de desperdícios de alimentos é um tema que faz parte da nossa organização e faz parte de como podemos resolver esse problema, que é um problema muito grande e importante hoje, não só para o Brasil, mas no mundo inteiro. É verdade, Gustavo. Na série a gente vai mostrar um pouco como o mundo está se preparando, né, e tentando evitar esse desperdício de alimentos. Em que período, né, em que momento está o Brasil? A gente já está olhando para esse problema, já tem algumas iniciativas nesse sentido? Olha, o Brasil tem olhado esse problema e tem olhado essa iniciativa. Eu gostaria, antes de começar, um pouco só sobre o problema do desperdício, da importância dele. Só alguns dados. Em 2019, a FAO lançou, né, a nossa organização, a Organização para a Alimentação e Agricultura, a Agência das Nações Unidas, um relatório sobre perdas e desperdícios de alimentos no mundo, em conjunto com outras agências das Nações Unidas. Só em 2019, foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no mundo. Perdas e desperdícios, né? 17% do que nós produzimos e está disponível para as pessoas são perdidos e desperdiçados, não é? Isso equivale mais ou menos a essas 931 toneladas. O que é importante dizer sobre isso é que tem 3 dimensões nessa perdas e desperdícios. Tem uma dimensão econômica, uma dimensão ambiental e uma dimensão humana, social. Dimensão econômica é que esse volume de perdas e desperdícios que nós temos
daria para alimentar toda a população hoje que tem fome no mundo. E daria também para abaixar os alimentos, para que as populações de baixa renda, as famílias que não têm renda, pudessem consumir um alimento mais barato e possível, não é, de equilibrar a sua necessidade alimentar. Então, teríamos mais oferta de alimentos. O segundo ponto, que é o ponto ambiental, essas perdas de alimento trazem efeitos graves ao meio ambiente porque elas se deterioram. E aí vem os gases de efeito estufa. Se estima que 34% dos gases de efeito estufa hoje no mundo vem dessa perda de alimentos, né? De desperdício dessa quantidade. E tem a dimensão social. O mundo passa fome, pessoas passando fome no mundo humano e social, não é? E isso significa aí essas 3 dimensões nessa perda e desperdício. Não, muito interessante. Você falou aí de 3 dimensões, né? E aí a gente também sabe que esse desperdício acontece em 3 lugares, né? Na produção, na distribuição e no processamento, além do varejo. A gente consegue mapear, por exemplo, aqui no Brasil, aonde esse desperdício é maior? Olha, o que nós podemos dizer é que o Brasil tem uma preocupação grande em perdas e desperdícios. Já se começou a se preocupar, primeiro, em identificar os principais gargalos da doação dos alimentos, não é? Então, existem leis, o Congresso tem se mobilizado, tem se tentado criar mecanismos para que essa doação possa ser mais rápida, mais segura e eficiente, menos burocrática, né? Um segundo ponto também é que já existem alguns estudos sobre isso, não é? Ou seja, tem aí algumas pesquisas que indicam no Brasil, não é? Que se desperdiça por pessoa 41,6 quilos de alimentos por ano. Isso é muito importante, não é? Imagina, quase o tamanho de um adolescente, de uma pessoa de peso, não é? Pré-adolescente. Então, o Brasil tem se esforçado, mas precisamos fazer mais. Esse mais significa sociedade, empresas e governo, para que a gente consiga chegar a um objetivo que é desperdiçar cada vez menos os alimentos e eles estarem à disposição das pessoas que precisam desses alimentos. Não, isso é muito importante. E existem projetos ou iniciativas dentro da FAO sobre esse desperdício de alimentos? Olha, existe, não é? Nós temos aí alguns projetos interessantes nessa temática, não é? Sobre isso. O Brasil também tem muitas experiências interessantes, não é? Nós podemos citar o Sistema S, que tem realizado experiências de banco de alimentos, de cozinha, não é? São experiências brasileiras muito importantes. A FAO desenvolve, e aí eu vou citar uma experiência que é brasileira e é latino-americana e uma experiência mundial, não é? A FAO lançou uma plataforma de medição, não é? Das perdas e desperdícios de alimentos, uma plataforma online em que ela tenta medir cada vez mais com segurança essa perdas e desperdício, onde estão, em que setor, em que forma ela se encontra, não é? A gente sabe que uma forma grande de desperdício são nas famílias, você me perguntou isso, não é? Nós temos um desperdício aí importante nas famílias, então uma forma dentro de casa, né, de se educar é muito importante, não é? Para que as pessoas possam ter consciência da importância que é não ter esse desperdício, não é? E, por um outro lado, então tem essa plataforma, que é uma plataforma mundial e que tenta auxiliar os países em poder que esses países possam ter dados e informações o mais seguro possível para tentarem desenvolver políticas, mobilizarem suas sociedades, mobilizarem suas empresas, a sociedade civil e o próprio Estado em vários níveis, municipal, estadual, federal, organizar iniciativas que possam cada vez mais reduzir esse desperdício. Então, nós temos essa plataforma. E o segundo é uma experiência brasileira bem-sucedida de alimentação escolar, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa muito importante para alimentar crianças, né, em idade escolar, e no Brasil ele é bem-sucedido,
mas também que pode ser um programa importante para se educar as crianças nas escolas, relativo a essa questão tão importante que é o tema de perdas e desperdícios. Então, nós temos um programa apoiado até pelo governo brasileiro, pelo FNDE, várias instituições, de levar um modelo de alimentação escolar brasileiro, não é? Que possam ser adaptados aos países. São mais de 15 países na América Latina que a FAO apoia, não é? E tenta passar a experiência brasileira para que eles possam criar leis, informações sobre a alimentação escolar. E dentro desse programa, nós temos também a forma de educar as crianças contra a perda, os desperdícios, né? Contra o uso errado do alimento. Muito interessante, Gustavo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. É muito rico saber que o Brasil já está também dando grandes passos aí, porque a gente vai ter na série Seguindo a Comida tudo que o mundo também está fazendo para evitar o desperdício. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, é sempre uma honra estar presente no canal Rural com vocês, e ainda mais com um tema tão importante, que é esse tema aí, é tão nobre para a humanidade, né, e para o mundo, é o futuro do nosso mundo. Produzir mais com menos e de forma muito eficiente, que esse alimento não tenha perdas e chegue cada vez mais à população e às pessoas que necessitam. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. E no quarto episódio da série, vamos saber qual o futuro da proteína no mundo. Apesar de vital para a nossa dieta, a produção de proteína é um dos maiores desafios ambientais. 70% de toda a terra cultivável do mundo é usada para a produção de carne. Com a cobrança de se produzir proteína de uma maneira cada vez mais sustentável, qual seria o caminho para sermos referência em produção de proteínas inovadoras? Conversa que eu vou ter agora com Paulo Pimentel, da Corteva AgriScience. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Jaqueline? E você? Bem-vindo aqui. Paulo, eu já queria começar com você perguntando como você enxerga o desafio de continuar produzindo proteínas de maneira sustentável. O pecuarista brasileiro já está preparado para isso? Está preparado. Eu acho que o grande desafio da produção de proteína passa pela necessidade do setor agropecuário de aumentar a produtividade de forma equilibrada e sustentável, respeitando, né, vivendo em equilíbrio com os recursos naturais, para que a gente consiga atender a demanda, o aumento da demanda de alimentos, no nosso caso de proteína, de carne bovina, de forma sustentável, e que a gente consiga fazer esse equilíbrio para que a gente consiga atender a população que está crescendo, está demandando mais carne, a gente consiga ter esse crescimento de produção, respeitando, preservando o meio ambiente, para que a gente consiga também ter o equilíbrio climático necessário para a vida humana e para a produção de alimentos. Então, esse é o grande desafio, como aumentar a produtividade de forma eficiente, equilibrada, de forma respeitando o meio ambiente, para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio lá na frente. Não, com certeza, porque devido à importância do nosso país na produção de alimentos, qual seria esse próximo passo dado para o futuro da produção de proteína? Mais tecnologia, mais pesquisa? A tecnologia é o caminho, é o futuro. A gente não vai conseguir chegar nesse mundo equilibrado sem a tecnologia, porque o grande desafio é aumentar a produtividade para que a gente consiga concentrar a nossa produção atual e a produção que vai precisar ser aumentada para atender a demanda da população que está crescendo, a demanda de carne que está crescendo, numa área menor, para que a gente consiga ter esse equilíbrio, para que a gente consiga produzir, consiga preservar, e esse ciclo de preservação mais produção, ele consiga acontecer de forma mais eficiente. E isso não é um papel apenas do pecuarista, mas é um papel de todos nós, dos consumidores, da Corteva. A Corteva recentemente colocou toda a estratégia de pastagem, do negócio de pastagem, dentro de uma plataforma de sustentabilidade, para levar inovação, para levar conhecimento, para que o setor produtivo esteja cada vez mais preparado para superar esse desafio, aumentar a produtividade e ter esse equilíbrio tão importante para nossas vidas. Muitas iniciativas já estão sendo feitas, né? Tanto adicionar aditivos na ração do animal, como também encurtamento de ciclo. Você acha que é por esse caminho que a gente precisa continuar?
é por esse caminho. E falando especificamente do Brasil, o Brasil ele tem um papel importante porque nós temos as condições climáticas, nós temos a terra e a produção a pasto é o grande caminho para se fornecer proteína para a população em crescimento. Então, o papel do Brasil em fazer produção sem degradação, que nós combatemos a degradação aqui no Brasil para produzir mais, através de tecnologia, de controle de plantas daninhas, de dar uma condição boa para que a forrageira cresça e a gente consiga, assim, concentrar nossa produção nas pastagens atuais. Esse é o grande papel do Brasil na produção de proteína, que é o país hoje mais importante nesse quesito. Muito obrigada, Paulo. É muito bom ver que o Brasil tem evoluído muito, né? Na série do Seguindo a Comida que a gente vai colocar no ar, a gente vai ver as iniciativas do mundo. E as iniciativas do Brasil também continuam muito bem. Obrigada, né? Não, eu é que agradeço. Estamos firmes, muito otimistas com o futuro. Obrigada, Paulo. Bom, tá gostando? Então não sai daí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Seguindo a Comida aqui no Brasil. Voltamos e sem perder muito tempo, vamos ao próximo tema. A tecnologia mudou a forma do produtor ver a lavoura. GPS, telemetria, sensores, uso da robótica, inteligência artificial e Big Data. Essas ferramentas facilitam o trabalho dentro e fora da porteira e permitem chegar a uma realidade mais prática e evolutiva. Nas fazendas do futuro, toda essa tecnologia trabalha integrada aos dados. São compilados em uma plataforma alimentada em tempo real e podem ser assim acessados pelos produtores onde, como e na hora que quiserem. Parece ser um futuro distante, mas isso já é realidade para muitos produtores brasileiros. E daqui a 30 anos, como será essa realidade? Quais serão os próximos avanços da tecnologia para a produção de alimentos? Esse vai ser o tema do 5º episódio da série Seguindo a Comida. Mas para saber como estão construídas as fazendas do futuro aqui no Brasil, eu convido Nicolás Lória, também da Corteva AgriScience, aqui para bater um papo comigo. Vem cá, Nicolás, por favor. Obrigado. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao Seguindo a Comida, né? Seguindo a Comida, né? É, Seguindo a Comida aqui. Nossa Interessante. série que é mundial, né? Trazendo todo esse tema e também querendo saber aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de fazendas do futuro, o que o Brasil já está fazendo nesse sentido, Nicolás? Muito boa pergunta, né? E é importante isso porque o Brasil e a América Latina, eu posso falar, né? Eu sou argentino, né? Vocês acham pelo sotaque, mas porque a gente representa um movimento muito importante que temos no mundo, né? O Brasil, principalmente, ele é um dos atores principais do agronegócio, né? E mesmo também quando a gente fala da tecnologia. Então, hoje a gente tem distintas ferramentas, né, no campo, né? Como você falou, eu acho que todo esse jeito de imagens satelitais, coleta de dados, né, na hora, né, no momento que o produtor precisa, é uma coisa que está acontecendo. Já não é uma coisa do futuro, uma realidade atual, né? Nós na Corteva, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem distintas iniciativas, né? Uma delas, a principal, é a nossa ferramenta digital de Granular Insight, onde a gente pode ter um olhar de teu talhão, de teu campo, na hora, no momento exato, né? É uma combinação de imagens satelitais, muitas ferramentas de engenharia de dados, né? Para trazer insights, né? Para o cliente tomar decisões no campo, né? Além disso, a gente está trabalhando também em outras iniciativas que são soluções que combinam produtos do crop protection, né, de proteção de cultivos, também com ferramentas digitais, para falar de onde você tem que aplicar, como, quando, a quantidade de produto, né, que você precisa para uma doença, para uma planta daninha, né, para uma praga, né. E também, como acontece, né, a gente fala muito hoje é um momento de falar de carbono, né, que a gente fala muito, né?
temos iniciativas, né, que a gente está trabalhando em pastagem, né, para nosso negócio para os pecuaristas, né, brasileiros, e também pensando no milho, né, na cultura de milho, que aí a gente está falando duas coisas, né, como a gente sequestra o carbono no sol e também como é a redução de emissões de gases, né, do efeito invernadeiro. Então, a gente tem uma combinação, uma mistura, né, que vai nesse sentido de trazer ferramentas digitais para o produtor pegar melhores decisões, né, no momento de tomá-las. Assim que, bom, uma baita jornada, né, que a gente tem na frente, sim. E o produtor brasileiro, ele já viu que ele precisa se preparar para esse futuro? Já é algo que ele tem feito? Totalmente, totalmente. Vou te falar alguns números, né? Produtor, vamos falar dos americanos. O produtor americano, eles falam que 65% deles, né, gostariam de ter uma ferramenta digital para trabalhar no campo, né? No Brasil, esse número, a mesma pesquisa feita nas distintas regiões do Brasil, tem 62%. Ou seja, o Brasil, eu quero trazer essa ideia, né, que parece para a gente uma coisa menor, mas é muito importante. O Brasil tem a capacidade de ser o maior produtor, a gente fala de maior produtor global de alimentos, né? Além dos Estados Unidos, né? O tamanho que a gente poderia ter. Tem muitas realidades distintas, né? Na centro-norte, na área oeste de nosso país, da área leste, da área sul. Então, a gente tem muito conhecimento e, além disso, muitos produtores rurais, né, que eles já conhecem as tecnologias porque eles viajam nos Estados Unidos, têm contato. Então, eles estão trazendo isso para aqui, para a gente, além das grandes companhias como a Corteva, né? E nessa combinação, a gente está trabalhando muito em conjunto. E, além disso, muito investimento no agronegócio, né? Outros players, né, que estão jogando aqui no mercado, né, startups, né, que têm soluções específicas para atingir alguma coisa em particular, né, e aí a gente é onde nessa combinação, nesse ambiente, né, a gente consegue trazer essa inovação para o mercado. Mas eu estou super, falaria assim, contente e confiante no produtor rural, né, do Brasil, da América Latina, porque ele é um cara que o cara tem que competir, né, na globalização. E para você vender o produto para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, você precisa ter uma boa base de competência em custos, né? Concorrência em custos, né? E aí onde eu vejo que o produtor brasileiro está bem na ponta, né? Não, isso é muito interessante. A gente está falando ainda de grandes produtores, mas até o pequeno produtor, né, a produção familiar, eles também já veem essa necessidade. Talvez eles ainda não consigam colocar em prática, mas eles também veem essa necessidade de se tecnificar, né? Totalmente. E é nossa responsabilidade trazer para eles o custo da tecnologia ainda pode ser alto, né, para algum tipo de produtor ou cultura, né? Por exemplo, a gente fala de hortifruti muito, né? A gente, em geral, fala das culturas de milho, da soja, né? Que, em geral, a gente tem produções mais, vamos falar assim, maiores, né? Na hortifruti, por exemplo, a gente já olha, né, pelo nível de investimento que você precisa, além de ser 1, 2, 3 hectares, né? Você precisa de trazer essa tecnologia para você ter uma melhor competitividade, né? Então, não é uma questão de você é grande, você é pequeno, não, é uma questão da necessidade. E esse é o insight, né, que a gente está trazendo. Por isso, né, o olhar da Corteva é não só na cultura de milho, na soja também, não só isso aí, senão também a gente olha café, algodão, trigo, hortifruti, né? Tem uma baita quantidade de culturas aqui no Brasil, né? Além de tudo que a gente tem que olhar e assistir, né? Não, muito interessante, né? Saber que o Brasil também está à frente aí nessa Totalmente. busca pela fazenda do futuro, né? Totalmente. Então não é do futuro, é do presente, como você falou. É aí. Tem outras coisas que acho que vão acontecer. A gente tem que investir em infraestrutura, né? A conectividade no campo. São coisas que a gente já sabe, né? Mas que isso vai ser vai soltar, né? Vai fazer mais fácil esse acesso, né? A esse tipo de tecnologias que a gente está trazendo, e com certeza que a Corteva é um jogador muito importante nesse sentido, e a gente está sempre pensando no cliente, né? E no produtor, né? Como a gente faz a vida um pouquinho mais fácil trazendo essas ferramentas digitais, né, para aqui o Brasil. Muito obrigada, Nicolás, pela sua participação aqui com a gente, falando de tantas iniciativas aí, né? Tanta iniciativa, né? Tantas iniciativas que a gente tem, não só no mundo que a Corteva traz, mas aqui também no Brasil. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada pela sua participação. Até a próxima com a gente. Até a próxima. Viu? Tchau. Tchau.
Já pensou chegar no supermercado e não encontrar aquele alimento que procura? Esse é o tema do 6º episódio da série Seguindo a Comida, o alimento em extinção. Pois a realidade é que os extremos do clima trazem impactos negativos nas condições de cultivo de alguns tipos de frutas e vegetais do nosso dia a dia. Um exemplo foi o que ocorreu com o café neste ano. O impacto das geadas foi tão assustador que o preço do café na gôndola do mercado chegou a atingir o maior valor dos últimos 25 anos, tornando o produto quase inacessível para algumas pessoas. Já imaginou se o café entrasse em extinção? Ou o cacau, por exemplo? Não daria para ficar sem chocolate, né? Apesar de já termos casos de alimentos em extinção ao redor do mundo, o Brasil, sendo o 3º maior produtor mundial de frutas, não há muito com o que se preocupar. E para falar um pouco sobre as características favoráveis à nossa produção, eu convido Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, a se juntar ao nosso especial Seguindo a Comida. Seja bem-vindo, Guilherme. Primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente quais são esses aspectos que fazem com que a produção de frutas no Brasil não ocorra esse risco, né, de entrar em extinção. Tudo bom? Tudo bem, Jaqueline. Veja só, eu costumo dizer, e é um fato, que durante a pandemia a produção de frutas só cresceu, a exportação cresceu e o consumo também cresceu. Não há nada mais saudável do que uma fruta. E isso é muito importante a gente falar. A fruta é quem gera emprego e renda, e em todos os níveis, do assentamento rural, uma zona rural, vamos chamar assim, do Nordeste, ao maior produtor de laranja e exportador de melão ou manga. Todos nós temos vez e temos espaços para produzir frutas. Então, eu estou cada vez mais ciente de que nós estamos no caminho certo, produzindo mais frutas e disponibilizando para o Brasil e para o mundo. Nós somos o 3º maior produtor mundial de frutas, e frutas de excelente qualidade, cada uma na sua região. É verdade. E a demanda do consumidor em obter frutas fora da época de produção pode acarretar em algum problema no futuro ou, quem sabe, pode abrir a oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias e melhorar ainda mais essa produção de frutas? Não, veja só, nós temos frutas chamadas frutas de época, mas aí o Nordeste vem para quebrar esse paradigma. O que é que nós temos no Nordeste? Sol o ano inteiro. Região semiárida, água, irrigação. E aí, eu estou falando aqui a vocês de Petrolina, Pernambuco, no Vale do São Francisco. A gente produz toda a fruta aqui o ano inteiro. Acerola é o ano inteiro, coco é o ano inteiro, manga o ano inteiro, uva o ano inteiro. Então veja que fantástico, porque Deus foi muito bom conosco. Em relação às outras frutas, nós temos efetivamente as safras, né? A safra da maçã, lá, né? A safra da laranja, a safra do limão, mas enfim, nós vamos ter sempre frutas a qualquer mês do ano. O Brasil, nesse sentido, é um privilegiado, né, Guilherme? Porque o nosso clima, o nosso solo, tudo que se planta dá, né? Isso a gente não vê, porque no episódio do Seguindo a Comida a gente fala exatamente sobre isso no mundo. Algumas frutas, né, verduras podem entrar em extinção, mas aqui no Brasil a gente não passa por esse perrengue, né? Eu percorro o Brasil inteiro. Como presidente da Abra Frutas, eu estou diariamente falando com todos os produtores de frutas, tá certo? E eu não vejo esse risco, eu não enxergo isso. Ao contrário, o que eu estou enxergando é que o mundo está pedindo mais frutas, né? Nós estamos exportando mais. Só para você ter uma ideia, o ano de 2021 em relação ao ano de 2020, nós exportamos 20% a mais em dólar, 18% a mais em volume. Chegamos a bater o recorde de 1 bilhão e 60 milhões de exportação de frutas. Então, isso só me traz ânimo de saber que nós temos frutas de excelente qualidade para abastecer o mundo e o Brasil. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação aqui. Ficamos muito felizes em saber que o Brasil não passa por esse perigo aí de não ter mais produção de frutas, né? E vamos comer mais fruta. Um abraço a todos, saúde com frutas. Obrigada, Guilherme.
A cura pelos alimentos é um tema que já vem sendo debatido há anos e está no 7º episódio da série Seguindo a Comida. Afinal, você é o que come. É uma frase clássica, né? Com certeza já deve ter ouvido por aí. Sabemos que quando a gente consome alimentos de baixa qualidade, isso tem um efeito profundo na nossa saúde. Como seria possível aproveitar o poder da boa comida como remédio? Como a ciência alimentar está nos permitindo inventar novos alimentos enriquecidos com nutrientes? E como seria isso na proteína animal? Um bife com maior concentração de vitamina B12, super necessária para o nosso sistema nervoso, por exemplo, seria viável ser produzido na fazenda? Para contar um pouco sobre essa preocupação, eu convido Ricardo Sench, da Beef Passion, para contar sobre o seu projeto que tem por trás a nutracêutica, que nutre ao mesmo tempo que faz o papel de remédio. Boa noite, Ricardo. Segundo essa sua experiência, é possível aumentar a densidade nutricional da proteína vermelha? Sim. O boi, ele responde muito bem à qualidade nutricional daquilo que você oferece para ele, né? E como você disse aí, somos o que comemos, a maneira que vivemos, né? O boi é o que ele come, a maneira que ele vive. Não, muito interessante, né? E nas demais cadeias produtivas, você acredita que isso também seria possível e de que maneira? Somos o que comemos, a maneira que vivemos, o boi é o que ele come, a maneira que ele vive. Então, e o boi ele tem uma vantagem muito grande em relação a nós, que é a disciplina. Ele é um reloginho, o biológico dele é muito bem cronometrado. Então, contando com a boa disciplina dele e você colocando alimentos, né, colocando uma boa dieta alimentar com vitaminas e com minerais e elementos com bom perfil de ácidos graxos, consequentemente, tudo isso você vai colher na carne depois e ela vai nos nutrir muito melhor. Interessante. Isso também poderia ajudar aí na redução do ciclo? Olha, o ciclo é uma coisa interessante, Jaqueline, porque assim, o animal, ele tem um ciclo, né? E você não pode desrespeitar o ciclo. Aliás, você vai ter o melhor do animal quando ele está maduro, não? Então, dependendo da raça que você trabalha, tem um tempo de maturidade diferente. Então, você tem que levar ele para o ápice da vida dele, oferecendo os melhores cuidados de bem-estar e oferecendo a melhor nutrição para ele. Aí você faz ele completar o ciclo pleno dele, né? Deixa ele ficar maduro e você no final você tem a melhor carne com o melhor conteúdo e justamente é aí que você consegue fazer uma carne muito mais benéfica. Um animal, inclusive, quando ele está maduro, ele é muito mais calmo, ele anda ao passo, ele não corre mais, então ele diminui o estresse dele pelas boas referências que ele recebeu ao longo da vida. Então, a nível de bem-estar, você consegue colocar ele num patamar de agradabilidade muito grande, evoluindo ele ao longo da vida dele, desde quando você insemina a mãe dele até o último dia da vida dele. É muito interessante. Você falou aí, a gente está falando de proteína animal. Aves e suínos também poderia ter esse mesmo resultado? Algum estudo nesse sentido? Com certeza. Os suínos, principalmente, as aves têm um ciclo mais curto, né? Mas é uma questão de você identificar quais que são as principais características e aquilo que você pode melhorar, né? Por exemplo, a ave, ovos, você consegue uma gema de ovo diferente baseado naquilo que a ave come. Então, se a gema você consegue numa cor diferente, por que que na carne você não vai conseguir um conteúdo diferente? Então, é só uma questão de você mapear justamente aquilo que é benéfico e você cultivar no tempo que for necessário para que aquele alimento seja processado e você, na hora de você comer aquela proteína, você vai usufruir do melhor que aquele animal pode produzir. E me fala um pouquinho mais sobre o projeto da Beef Passion, por favor. Então, a Beef Passion, ela é meio que propulsor desse movimento, né? Eu acreditei no início, né, que eu comecei a ler algumas nomenclaturas que davam essa referência qualitativa da carne, e aí a gente começou a pesquisar. Nós fomos para a universidade, fomos para a USP, né, fomos para a Unesp, né, fomos para a Universidade Federal de Viçosa, e aí a gente está fazendo
sempre essa melhora constante, baseado naquilo que a gente vai descobrindo que faz bem para o animal e, consequentemente, o animal deixa para nós com a morte dele. Então é uma realidade, o Brasil já está produzindo essa carne com mais vitaminas, podemos dizer. Olha, a Beef Passion ela é pioneira em trazer essa referência nutricional da carne, né? Então, hoje eu vejo assim, algumas pessoas se preocupando com isso, né? Agora, o mercado não entende isso ainda muito bem, ele não paga por isso, você entendeu? Então, eu gosto de fazer porque eu gosto de comer uma coisa boa. Eu sempre gostei de comer uma carne, eu sou carnívoro aos extremos, né? E eu sempre quis cuidar da minha saúde, já estou fazendo os meus 63 anos e quero estar bem comendo a carne que eu produzo, você entendeu? Sendo mais saudável, comendo uma carne altamente qualitativa, altamente nutritiva. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Jaqueline. Sabemos que a mudança climática já está começando a ter um impacto realmente direto na capacidade de produção alimentar. Talvez seja o momento para revisitar os métodos para que possamos reverter isso. Mas como? Evitar o uso do plástico? Buscar formas alternativas aos combustíveis fósseis? Reduzir o uso do carro para se deslocar? Consumir produtos sustentáveis? Seriam saídas viáveis? Como aplicar isso dentro da cadeia produtiva de alimentos? O tema está sendo debatido mundialmente e vamos ver no último episódio da série, no capítulo Impedindo os Avanços Climáticos. E no Brasil, como estamos trabalhando para impedir esses avanços também? Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o Paulo Sérgio, especialista em integração lavoura e pecuária. Seja bem-vindo ao nosso especial do Seguindo a Comida, Paulo. Ótimo. Muito obrigado, Jaqueline. Satisfação. Paulo, dentro da produção de alimentos, as iniciativas já existem. O Plano ABC+, tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de gases do efeito estufa no setor agropecuário, assumidos pelo país. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo nos últimos 10 anos do Plano ABC. Isso já vem acontecendo no campo, os produtores já se encontram se reunindo nos salões de cooperativas, nos salões dos canais de distribuição, discutindo a implementação das técnicas e também participando ativamente dos grandes dias de campo da nossa renomada Embrapa, que vem fazendo a difusão dessa tecnologia. Ainda é um assunto muito novo para o nosso produtor, mas ele está cada vez mais engajado e entendendo também que essas metas do Plano ABC+, podem, de alguma forma, ajudá-los a produzir bem, não só no presente, mas também no futuro, né? Com certeza, Jaqueline. E o que é mais importante, além de proteger o meio ambiente, já se sabe que você passa a produzir muito mais em qualidade e quantidade, respeitando o meio ambiente. Ou seja, ganha o meio ambiente, ganha a sociedade e ganha o produtor rural. Os três ganham. É o que nós buscamos com a produção sustentável. E, Paulo, no dia a dia, quais são as técnicas de produção sustentável que você mais tem visto ser aplicadas no campo? De forma geral, e na sua grande maioria, é na área de produção de grãos, né? Usando a técnica de plantio direto. O produtor rural já domina essa técnica, o lavoureiro, como a gente costuma chamar, o lavoureiro ele já conhece essa técnica, domina essa técnica e vê os ganhos diretos, tanto em produtividade, grãos, por exemplo, como milho, soja, e também o ganho na área ambiental. Você tem uma maior conservação de solo, maior conservação da microbiota do solo e conservação da água, ou seja, o meio ambiente agradece. E LPF também está sendo cada vez mais adotado no campo. O ILPF, sim, né? A integração lavoura-pecuária-floresta e a passos largos a utilização do componente florestal. Não, muito importante que o produtor brasileiro também já está cada vez mais atento
a ser sustentável, né? Esse é o tema da nossa série aí, Seguindo a Comida, que mostra como os produtores no mundo estão se preparando para alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos e o produtor brasileiro, dentro desse contexto, também já está atento a produzir de forma sustentável. Então, Paulo. Ele está atento, sim, porque ele também tem a sua família, ele também vai aos supermercados e ele adquire produtos nas gôndolas dos supermercados. E ele percebe o quanto ele se interessa e o quanto toda a sociedade se interessa em produtos cada vez mais limpos. Ou seja, ele faz parte dessa grande cadeia produtiva e ele vem investindo nesse aspecto. Isso é muito positivo para o nosso país, que é considerado o celeiro do mundo. É verdade. Paulo, nós sabemos que as árvores são grandes sequestradoras do carbono. Então, a inclusão do componente florestal nos sistemas produtivos é bastante importante. Mas muitos produtores se assustam um pouco, né, por conta do sobreamento das árvores sobre as lavouras ou as pastagens. Você tem alguma dica nesse sentido? Eu gostaria que você falasse também sobre esse grande potencial das árvores, né, para sequestrar o carbono da atmosfera. Com certeza. Existe, sim, um sentimento de susto, vamos falar assim, do produtor. Mas quando isso acontece, a gente percebe que é em função do seu desconhecimento. Então, no momento que ele contrata uma assistência técnica que faz as devidas explicações, ele entende o componente florestal fazendo parte de um grande sistema. E isso é extremamente positivo e então ele passa a adotar a técnica de forma mais fácil. Em relação ao sequestro de carbono pelas árvores, é muito interessante. A árvore, quando ela realiza a fotossíntese, ela utiliza o carbono para gerar carboidratos. E com isso, ela fixa o carbono no seu fuste. E aí você tem a mitigação do carbono, que tanto interessa ao nosso globo. Ou seja, muito positivo a participação do produtor rural quando ele utiliza a técnica LPF. Muito legal. E hoje, qual o maior desafio do Brasil para adotar os programas previstos pelo Plano ABC+? Reduzir a emissão de metano está entre as nossas principais dificuldades, né? Eu não entendo como dificuldade, eu vejo como um bom desafio, um desafio positivo, porque se você tem terra agricultável, nosso país tem dimensões continentais e é riquíssimo, nós temos 6 biomas. O que nós precisamos é ter uma assistência técnica adequada para explicar ao produtor como utilizar a técnica de LPF e aí, então, você buscar diminuir tanto o carbono com técnicas como, por exemplo, o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio e redução de metano. Eu vou dar um exemplo na cadeia produtiva animal. Se você tem recuperação de pastagens e você conserva melhor os pastos, dá um melhor manejo, consequentemente, você vai oferecer aos animais melhor gramínea. O animal cresce mais rápido, ganha mais peso e, consequentemente, chega mais rápido ao frigorífico. Durante o seu ciclo de vida, ele vai estar emitindo menor quantidade de metano. Ponto positivo para o produtor rural, para o pecuarista, seja ele pequeno, médio ou grande. Vale a pena, sim, utilizar as boas técnicas da LPF preconizadas pela Embrapa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Paulo? Eu que agradeço. Somos muito importantes nessa trajetória, conhecidos como o celeiro do mundo, e não é por acaso. A ONU, através da sua seção de Agricultura e Alimentação, já disse em seu relatório de perspectivas que o Brasil se tornaria o maior exportador de produtos agrícolas do mundo em 2024. E essa tendência vem se confirmando, pois aumentamos a nossa produção em cerca de 9% ao ano. Sendo assim, precisamos continuar nessa busca por aprimorar as nossas produções sempre de forma sustentável. Para saber como o mundo também está se preparando, não perca a terceira temporada da série Seguindo a Comida, uma produção 2-4 para a BBC World News em parceria com o Canal Rural. Começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, às 6h30 da noite, aqui no Canal Rural. Obrigada pela sua companhia aqui hoje e até a próxima!